Olá, meu amigo, minha amiga trader, tudo bem com você? Aqui é o Oliver do canal Santo Trader, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma videoaula do nosso canal. Prazer muito grande compartilhar conhecimento com você. Para você que está chegando agora, essa é a terceira parte de uma sequência de vídeos que eu estou fazendo sobre o indicador que está sendo lançado aí, né, divulgado do nosso amigo Alexandre Acosta. Alexandre Acosta, que é o desenvolvedor desse indicador misto que mistura o volume de agressão junto com o saldo delta, dando uma interpretação fantástica na formação de pontos pivôs, start de movimento, rompimento de caixote de lateralização, rompimentos de figura gráfica, enfim, né, finais de movimento, defesas ativas e passivas da região, é a aplicação direta da sistematização de Richard Wyckoff e Anna Cooley, né, do VSA, através de um único indicador compilado misto que traz para você, né, a junção do delta de agressão e do volume. Claro que para você fazer uso desse indicador, como eu falei na primeira aula, você tem que ter um conhecimento mais aprofundado do que é o volume, quais são as suas nuances, né? Onde olhar, ter uma avaliação contextual, tudo isso é importante. O ser trader é a arte da interpretação do preço, né? Não basta você ter o conhecimento, às vezes você tem o conhecimento, mas se você não tem você sabe ler, mas você vai ler uma obra e se você não consegue captar nas entrelinhas o que o autor quer te dizer, no final das contas você lê e muitas vezes você não entende, né, a mensagem principal do texto, né, da obra do autor. E muitas vezes o trade é assim, a pessoa conhece, mas na hora de aplicar isso, de interpretar isso, ou interpreta errado ou não entende efetivamente o que o preço quer dizer, né? Quer mostrar para ela. Então é por isso que eu te convido, né? Te convido, se você gosta do nosso trabalho, explorar os nossos vídeos no canal do YouTube. Eu tenho uma série completíssima de vídeos falando sobre o VSA, sobre ciclos de mercado de Wyckoff, né? Sobre aplicação direta de delta de agressão. Só para você explorar as playlists do canal do YouTube. Você vai ver que muitos desses vídeos, né, eles estão uma sequência de 5, 6 vídeos emendados. Eu fiz séries completas, né, sobre esse tema. Eu tenho um curso que é o volume, que é o meu curso de volume profile, que eu falo de uma aplicação revolucionária da utilização do preço e volume por nível de preço dos nós de alto e baixo volume. Eu tenho também o meu curso volume, o guia definitivo, tudo na minha homepage eadsantotrader.com. Basta você procurar lá para você conhecer todo o nosso trabalho. Tem clube de membros no canal do YouTube, né? Por R$ 40 mensais você tem acesso a toda a biblioteca de conteúdo, mais o pré-market ao vivo, né? O pré-market que eu faço todo dia antes do leilão para dólar e índice, para assinantes do canal do YouTube. Então tem muita coisa, né? Dá para você estudar de graça, dá para você estudar a baixo custo e dá para você, se você quiser também, consumir os nossos produtos, os nossos cursos a preços extremamente competitivos, nos cursos mais baratos do mercado pela qualidade. Bom, feito o merchandising, né, pessoal? E tem gente que me critica, né? Sabe que eu fico louco? É que a gente são os haters, né? A gente tenta fazer um trabalho de qualidade, passar informação para você, e quando a gente divulga o nosso trabalho, tem gente que fala que eu fico falando, fazendo marketing do meu trabalho nos vídeos, mas o meu amigo, é óbvio, né? Qualquer pessoa que tem um bom senso faria uma coisa dessa, né? Mas enfim. Né? Vamos lá, vamos focar aqui no conteúdo. Então, o que acontece? Agora é a terceira parte dessa sequência de vídeos falando sobre os indicadores do Alexandre Acosta. Lembrando que o WhatsApp dele, assim como no segundo vídeo, estará na descrição desse vídeo também, para você entrar em contato com ele, para ver se ele te fornece uma versão gratuita, temporária desse indicador, que na verdade são dois indicadores e uma regra de coloração, né, para que você possa usar no dia a dia das suas operações, nos seus estudos, e ver se faz sentido para você, tá bom? Legal. Comentamos na última aula então sobre esse indicador aqui. Eu vou minimizar ele agora, que é o saldo delta de agressão junto com o volume, e a sacada, né, de destacar você poder escolher o percentual delta em destaque dentro de cada barra, 50%, 60%. Eu já expliquei por que isso é importante. Agora eu vou trazer aqui, eu vou colocar o cumulativo delta do Profit, esse indicador cumulativo delta nativo da plataforma Profit, tá ok? E a gente vai colocar ele aqui agora para a gente fazer uma comparação com o cumulativo delta, que inclusive eu já tinha cantado a bola do próprio Alexandre, né? Que ele criou para a gente aqui. Deixa eu jogar para cá, aqui, isso, né? Jogar o outro cumulativo dele para baixo aqui. Então a gente está vendo o cumulativo delta do Profit, e o cumulativo delta do Profit, esse indicador,
esse indicador cumulativo delta, eu já falei, né, por vários motivos, né, ele é um dos melhores indicadores de saldo delta de agressão. Ele é superior ao saldo de agressão horizontal. Por que, Oliver? Não sei se você lembra, né, aqui no canal eu fiz uma série falando sobre o cumulativo delta, que ele representa o times in trades, né? Que ele mostra para você a intenção, o sentimento do mercado, o fluxo direcional do mercado, né? No final das contas, ele mostra se tem mais gente trabalhando na iniciativa de agressão de compra ou na iniciativa de agressão de venda, né? E daí você vai fazer a comparação dessa iniciativa, desse saldo comprador ou vendedor com o deslocamento de preço. E daí você tem uma percepção do sentimento, se o sentimento direcional do mercado, se a aposta direcional do mercado da agressão está conseguindo efetivamente deslocar o preço para o mesmo lado. A gente percebe que é uma das melhores formas de ver o Times in Trades. Já fiz uma aula sobre isso, né? Eu mostrei aqui que inicialmente você tem a interpretação do Times in Trades, que é pouco intuitivo, nem todo mundo se adapta. Depois você tem o saldo de agressão, que é esse que eu mostrei na última aula para você, junto com a visão do volume, né? Que o Alexandre colocou para a gente. E agora o melhor jeito de você visualizar isso é o cumulativo delta, porque ele vai colocando os saldos deltas empilhados, mostrando a aposta direcional. Você vê com base no sentido do saldo, né, se no final das contas tem mais agressão de compra ou mais agressão de venda. É isso que eu quero que você entenda, né? E com isso você tem a aposta direcional do mercado. E quando você tem divergências, entre o saldo e o direcionamento do preço, fica claro a identificação de absorção. Por exemplo, olha que interessante, você vê um caixote de lateralização desse, como eu falei, e você vê o saldo fazendo isso, ó. Você vê o saldo fazendo isso, né? Aonde que está a aposta direcional? Qual que é a força resultante, né? Que está dando uma percepção de probabilidade para que lado vai romper esse caixote, né? E daí você vê, né, que a aposta direcional é mais vendedora, tem mais gente agredindo na venda do que agredindo na compra. E a gente sabe que não é a agressão que desloca o preço, é o consumo de liquidez. Mas de uma maneira mais resumida, geralmente, a maioria das vezes, para o lado que está agredindo mais, o mercado desloca. A verdade é essa. A maioria das vezes é assim, né? Digamos assim que, claro que existem exceções, mas poderia dizer que é uma regra geral, né? Aí o que acontece? O que acontece? Quando a gente percebe então o sentimento do mercado, a gente tem essa aposta direcional, isso mostra para a gente, né, a probabilidade para onde pode ir o preço, né? E quando nós temos divergência, isso aí, olha só a divergência dentro desse mesmo fractal, perceba que você tem um caixote de acumulação aqui, olha que interessante, deixa eu fazer uma coisa bem feita aqui para você, mais ou menos aqui assim, isso, acho que é aqui, né? Isso. Olha a divergência, não sei se você está vendo aqui, né? Você tem um caixote de acumulação aqui, mas olha esse quadrante final. Olha esse quadrante final que você está vendo e olha aqui, ó. Você percebe que o preço fez um topo mais alto? Olha aqui, ó. O preço fez um topo mais alto, olha só. O preço fez um topo mais alto em relação ao topo anterior, mas o cumulativo delta caiu, mostrando que esses compradores foram absorvidos. Perdão, compradores foram absorvidos, não, né? O que houve aqui. Oh meu Deus, eu apertei o botão errado aqui, só um minutinho. O que houve aqui. Perdão, pessoal, meu filho bateu aqui na porta, eu me desconcentrei, acontece, trabalho em casa, eu peço perdão para vocês, tá? Eu falei absorção, não, perdão, tá? Eu falei errado, a gente tem que aceitar quando a gente erra, ainda bem que dá tempo de antes de lançar o vídeo, né? Que houve aqui uma divergência, né? Uma divergência de delta, você vê a aposta direcional vendida e o preço subiu, e você vê que o preço subiu aqui sem muito comprador, sem muito saldo delta comprador, ele subiu meio que na inércia, sem combustível, digamos assim. Eu quero que você entenda desta forma para ser mais simplista. E daí o cumulativo delta realmente ele mostra a aposta direcional do mercado para a gente, né? E quando a gente tem as divergências, né, entre o cumulativo delta e o preço, e isso mostra para a gente uma possível reversão de movimento. O cumulativo de delta ele mostra para a gente, né, para que lado existe a probabilidade maior de romper o caixote, e também quando
o preço sobe, ele mostra que o preço sobe sem, no caso aqui, sem demanda compradora, né? Sem demanda compradora, porque a demanda, o desbalanceamento de delta, a demanda está aqui embaixo e o preço subiu sem demanda compradora, mostrando que esta nova máxima em relação a esse topo anterior é uma máxima, esse segundo momento, essa nova máxima em relação a esse topo anterior é uma máxima fraca. É uma máxima fraca. E daí com o tempo você começa a perceber que isso aqui é buying clímax, né? Ele rompe o topo anterior, fazendo uma nova máxima, e daí o cumulativo delta não acompanha, mostrando que isso aqui é um falso rompimento. Ele faz um buying clímax aqui, alguns chamam isso aqui de teste de demanda, depois o preço rompe. Tem uma série de coisas em volta disso, tá? Eu estou sendo o mais sintético possível. E a utilização do cumulativo delta justamente é isso. Tem todo o conteúdo. Se você não viu esse vídeo aqui no canal do YouTube, procure essa série sobre cumulativo delta, né? É realmente muito completa. Eu, pelo menos na internet, eu não vi ainda uma série como a nossa sobre cumulativo. São 3 ou 4 vídeos, né? São 2 ou 3 horas falando sobre cumulativo delta, falando sobre o delta de agressão e como ele pode te ajudar. Enfim, né? É uma série bem completinha, tá ok? E agora vamos voltar aqui para o nosso indicador aqui. Nosso não, né? O indicador do Alexandre Acosta, que me permitiu divulgar esse conteúdo dele aqui para vocês, tá? E daí o que acontece, né? Tá aqui o nosso cumulativo delta, né? Uma das maneiras de você usar ele, como eu falei, é você ver divergências entre o preço e o cumulativo delta. É muito fácil você perceber isso, né? Olha que interessante, né? O preço fazendo um topo mais alto e o cumulativo delta não acompanhou. Você está vendo divergência de delta, né? E aí o preço faz uma reversão maior, né? A gente tem tudo isso. Isso tem várias maneiras de interpretação. Você pode usar o tempo todo isso, né? Para poder ter a validar novos topos, novos fundos, a força desse novo topo, a força desse novo fundo. Outra coisa, né? Você vê também a força do pullback, né? Com base no saldo delta de agressão, né? Com base no saldo delta de agressão, você vê a força do movimento. Enfim, só que esse indicador também ele tem um viés, né, gente? Qual é? Você só vê o saldo delta, mas você não vê o volume total. Como você não vê o volume, você não vê verdadeiramente a briga. Você vê o resultado da briga, mas não sabe mensurar o percentual, o que significa esse resultado perante o volume da barra. E ficou muito claro isso já. Eu expliquei para vocês porque isso é importante, enfim, ok? Legal, Oliver, legal. Ok, então uma vez que você entende isso, né, que você sabe que ele é a aposta direcional do mercado, inclusive eu já fiz outras sacadas, eu falei, se você botar duas médias móveis aqui, você tem que ver com uma aceleração, desaceleração do preço, o momentum de força, né, o do delta, o momentum delta do preço acelerando, desacelerando. A gente já fez muito conteúdo sobre esse indicador, né, aqui no canal, e eu uso ele no dia a dia. É um indicador voltado para o order flow, as plataformas mais modernas, a galera aí fora usa, é praticamente um indicador indispensável, né? É um indicador indispensável aí para quem trabalha com order flow, né? Que é uma junção da análise técnica clássica, né? Junto com a análise de fluxo de ordens, para busca, né? De entender. Olha que outra divergência. Olha como é que funciona o tempo todo, né? Entender, né? Essa situação, né? Olha só, um topo mais alto, um fundo mostrando que esse topo aqui, no que pede ser mais alto que o topo anterior, ele subiu na inércia, ele subiu na fraqueza, mostrando fraqueza, uma fragilidade desse topo, e daí ele entra no movimento de baixa muito significativo, e daí fez uma nova máxima do dia. Tem questões de buying clímax aqui que eu não quero entrar no mérito, enfim. Legal? Bacana. Agora vamos ver o indicador do nosso amigo, né? Que é, como eu falei, né? Deixa eu até tirar aqui agora. Deixa eu ver se eu consigo terminar tudo nessa aula. Que não é essa aqui não, né? Essa aqui a gente já comentou. A gente já comentou. Só minimizar aqui e trazer aqui para até aqui embaixo, né? Aqui, ó. Agora sim, vamos ver o indicador do nosso amigo, que é exatamente o cumulativo delta. Só que olha que detalhe. É o cumulativo delta com as barras de volume. Com as barras de volume. E daí, olha que interessante, mais uma vez você pode, né, como no indicador anterior, você pode aqui pedir para destacar os percentuais deltas que você quer ver dentro de cada volume, né? Você tem essa opção, né? Aqui, ó, eu quero que ele destaque para mim, né, os percentuais deltas, por exemplo, cujo o percentual seja superior a 70%. Eu quero ver uma coisa muito discrepante, né? Eu aplico aqui e daí eu vou até deixar escuro aqui o fundo. Deixa eu ver aqui, eu coloquei cinza, tom de cinza de venda, eu vou colocar aqui 0. E vou colocar aqui 0, tom de cinza de compra, vamos ver 0. Eu acho que ele vai deixar preto, vamos ver se é isso mesmo.
aplicar, aí agora fica melhor, né? Para você dar uma olhada, né? Do volume, do saldo de agressão em relação ao volume total. Olha que bacana. Né? E você consegue ver, né? Você consegue ver, né? O saldo delta, a força da continuação da tendência. Isso que eu quero que você entenda. Sinta a força do saldo delta em relação ao volume total na continuação da tendência, né? Sem olhar o preço, sem olhar o preço. Vamos olhar isso aqui, né? E daí você consegue ver, né, o próprio desbalanceamento entre oferta e demanda, o saldo delta resultante dentro de cada barra de volume total, né? Isso é muito legal e daí você tem uma percepção da força de quem está no controle. Quem está no controle e você vê a perda do controle, né, no final do movimento. Lembra que eu falei nos outros vídeos que geralmente o volume ele cresce? Onde que eu falei que o volume cresce? O volume cresce no start de movimento e geralmente no final do movimento. E quando o volume cresce no final do movimento, você vai fazer a interpretação da leitura do volume junto com o saldo delta para você ver a perda do controle. E olha o que acontece, né? Olha o que acontece, né? Olha isso que eu estou falando para você. Olha como o volume total ele, perdão, vou pegar a ferramenta correta. Olha como o volume total ele cresce no final do movimento. Ele cresce no final do movimento e você tem a perda do controle de delta resultante forte para uma inversão de fluxo comprador. E daí o delta ele vira comprador. Olha só. Né? E olha só, é isso que eu falo, né? Você tem que conhecer o teu conhecimento para fazer essa avaliação. Olha o volume crescendo no final do movimento, mostrando aqui a perda do controle. Tá? E aí você já sabe porque o volume cresce, eu já expliquei nas outras aulas. Tá? Olha aqui o volume, como ele deu umas barras grandes de volume aqui, ó, mostrando que o delta foi comprador, né? E depois teve a perda do controle. Então são várias interpretações legais que esse indicador te dá. Vamos trazer agora o gráfico de preços aqui para te dar uma olhada no indicador dele, né, do Alexandre, e em relação aqui ao próprio cumulativo delta nativo do Profit. Eu já fiz isso, é claro, né? A gente já deu uma olhadinha trazendo para vocês aqui, a gente não é bobo nem nada. Cara, é idêntico, tá? Eu quero deixar claro que é idêntico, não muda. Vou deixar aqui, ó, deixa eu uma ampliadinha aqui, né, para você te dar uma olhada aqui na escala melhor, só um minutinho. Aqui é idêntico um ao outro, não muda nada, tá? É idêntico o indicador. Se você for dar uma olhada, testar aí na sua casa, se ele liberar o código para você, você vai ver que é idêntico, não muda nada, tá? Então é só pelo fato de ter o volume total, o destaque dos percentuais escolhidos por você, ele já é superior que o do Profit, enfim, tá? Tá aqui, tá aqui. Oliver, por que você diz que ele é melhor que o outro? Por que você prefere? Porque eu vejo a aposta direcional do mercado, por aqueles motivos que eu já expliquei para você anteriormente naqueles slides que eu mostrei. É por isso que também eu convido para você ver a série, né, sobre cumulativo e delta, se você não viu, tá ok? Eu convido você para você ver a série. Você pode ver agora o indicador assim, você vai escolher o que é melhor para você, né? Você vai escolher o que é melhor para você. Olha só, você tem duas maneiras de escolher o indicador. Você pode ver ele assim, ou você pode ver ele assim. Tá vendo? Então eu prefiro em formato de cumulativo delta, e eu vou dar mais alguns exemplos. Por quê? Porque aqui eu tenho como mensurar a aceleração de delta em relação à tendência, colocando médias móveis aqui, por exemplo, né? Eu consigo ver a aceleração de delta aqui, eu não consigo ver a aceleração de delta, tá? Eu tenho uma visão melhor do total do volume da pernada, né? Eu tenho uma visão melhor do total do combustível que foi injetado aqui, digamos assim, né? Do saldo delta resultante em relação ao deslocamento, a relação esforço versus resultado. Eu tenho as divergências de uma maneira muito clara acontecendo, né? Nessa formatação de plotagem aqui, eu tenho as divergências. Olha outra aqui, né? Olha que acontece o tempo todo isso, né? E olha só, eu tenho as divergências aqui, ó, acontecendo, né? E nesta forma de plotagem você não tem isso, você não percebe isso aqui, ó. Onde que está a divergência aqui? Você não percebe esse movimento nesta forma de plotagem. Por isso que, olha, isso aqui é muito superior. Eu estou mostrando, estou provando para você. Claro que no final das contas você que vai escolher, entendeu? Você que vai escolher. Mas a minha sugestão do fundo do coração é que você foque aqui embaixo, tá bom? Vai te dar uma visão analítica melhor, uma visão analítica melhor. Agora eu vou apagar aqui e vamos só
trabalhar aqui com indicador e cumulativo delta, e daí tudo aquilo que a gente já falou sobre volume, tudo aquilo que a gente já falou sobre análise da pernada, o volume da pernada, o saldo delta, as divergências de delta, um topo mais alto que o topo anterior, tem divergência, tudo isso se aplica aqui, né? E daí, e a grande sacada, com mais uma vez que eu falei, é você ver o percentual da barra, né? O percentual da barra, olha aqueles exemplos que eu peguei, eu posso jogar lá para trás, olha só a inversão de fluxo, a perda do controle aqui, ó, acontecendo, né, quando o volume sobe. Olha mais uma vez aqui, ó, a inversão, olha só a perda do controle, ó, como o volume subiu aqui, ó, e olha a briga entre compradores e vendedores aqui, o volume subiu, o saldo delta foi quase que neutro, mostrando a perda do controle comprador na continuação desse movimento de alta. Olha só como faz sentido, né? E o volume alto chancela isso para você, né? Controle de compra, controle de compra, controle de compra, o saldo delta significativo perante o volume total, né? Tem barras aqui que é quase 100%, né? Aí chega aqui de repente grandes barras de volume na máxima, né? Rompendo topos anteriores. Olha aqui, ó, você está vendo, ó, rompendo topos anteriores na máxima, e daí você tem um grande volume se comparado à pernada, essa seção como um todo, essa pernada como um todo, ó. E esse grande volume denuncia para você, com o saldo delta neutro, a perda do controle dos comprados e um possível ponto de inversão de movimento. E daí você vê a virada do saldo delta e você vê o percentual delta acelerando nas próximas barras, e daí tem inversão de fluxo, né? Então você pode trabalhar de diversas maneiras, Você pode fazer a avaliação do volume confirma a tendência, né, Oliver? O volume confirma a tendência. Você pode fazer a avaliação da força dos pullbacks, da forças da pernada como um todo, né? Como assim, Oliver? Deixa eu fazer aqui baixar um pouquinho aqui para não ficar uma coisa muito discrepante. Olha que interessante para você fazer avaliações de pernada. Eu estou fazendo uma avaliação bem secundária. Cabe você, trader, depois na nossa orientação, estudar na sua casa. Você não concorda? Olha o tamanho desse volume. Olha esse volume aqui, ó. Olha o tamanho desse canal de volume, digamos assim. Olha, o volume confirma a tendência. Força vendedora para fazer o rompimento desse caixote de acumulação. O vendedor trocou lote com o comprador aqui e o saldo delta foi vendedor, mostrando que houve troca de lote aqui. Teve briga nessa região, houve comprometimento do vendedor. O vendedor venceu esta briga no rompimento do caixote de acumulação. E olha só esse pullback aqui. Olha como foi pequeno o volume e o saldo delta do pullback. Né? Olha que interessante, né? Você vendo que isso aqui é um pullback em relação ao total, né, de volume que foi gasto aqui, e depois você vê, né, o vendedor acelerando. Opa, mas ele acelera agora sem tanto domínio, o volume cai, e daí você vê aqui, né, começa a trocar lote comprador com vendedor, só que você vê no modo geral, olha que interessante, o comprador sendo anulado. Como assim? Nesta região aqui, perceba as divergências que eu comentei com você, né? Olha só o cumulativo delta, né? No modo geral, entenda aqui, ó, ele está flat, você está vendo? Ó? Cumulativo delta, há em tese um equilíbrio entre compradores e vendedores aqui, você está vendo? Ó? Só que o preço continua a cair. Ó. Quer dizer que os compradores estão sendo anulados, estão sendo absorvidos nesse push up aqui, nessas retrações de altas. E aonde que o preço está? O preço passou para baixo da VWAP. Isso é significativo? Mudança de patamares de comportamento do mercado para baixo da VWAP? É. Né? Aí você faz análise de contexto, um grande volume de queda aqui, ó, um grande comprometimento aqui, exaustão no pullback, joga o preço para baixo da VWAP, e daí você vê grandes barras de volume brigando aqui, ó, grandes barras de volume brigando. Aí há um equilíbrio entre oferta e demanda, só que o preço continua a cair para baixo da VWAP, domínio dos vendedores. Então, mas essa interpretação só tem, eu concordo com você, Oliver, mas cara, é muita coisa às vezes, né? Demanda uma certa interpretação. Sim, é o que eu falei, que é a arte do ser trader. É a arte de ser trader. No final das contas, você tem acesso à informação, mas você saber ler isso com o mercado real acontecendo é outra questão, né? É realmente outra questão. Olha o que eu falei, né? Como fica legal também você fazer uma situação, essa pernada que a gente já avaliou, né? Olha que interessante essa pernada, né? Olha esse movimento final aqui, ó. O preço cai com saldo delta quase que 100% vendedor, só que o volume total ele é pequeno,
mostra uma exaustão de venda, uma possível exaustão de venda. E daí, na sequência, o preço sobe, né? O volume sobe, mostrando a perda do controle e briga pela hegemonia da região. Você tem a virada de delta e daí você faz a sua aposta direcional. E daí você vai avaliar, já avaliou esse ponto como um todo, dentro de um contexto, você vai ver que tem uma POC, né, lá de trás passando aqui, né? Que nem eu mostrei no primeiro vídeo desta série. Se você não viu, assista. Tá bom? Então, aí vou pegar vários dias para trás, aqui vamos pegar vários dias para trás, para ter uma noção de um dia que a gente não analisou. Vamos pegar vários dias aqui para a gente entender essa conceituação, né? É importante, eu quero que você aprenda, eu sempre falo isso, né? O seu sucesso é a minha maior, é o meu maior marketing, né? Porque aí você vai acreditar no nosso conteúdo, você vai me reconhecer como instrutor, você vai me indicar para outras pessoas. O seu sucesso é a minha maior merchandising, né? Olha que interessante, que perceba esse movimento aqui, ó. Perceba esse movimento. Olha como o volume cresce nas extremidades no final do movimento. Eu não estou inventando nada. Você está vendo aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha como o volume cresceu. E olha como o volume cresceu. E olha como o volume cresce nas extremidades do controle. Olha aqui esse movimento aqui, ó. Você está vendo, ó. Ó. Cresceu o volume. Cresceu o volume. Cresceu o volume. Cresceu o volume. Olha aqui, ó. Olha o preço. Olha aqui, ó. Reversão de movimento. Reversão de movimento. Reversão de movimento. Você está vendo isso aqui? Agora analise todos os volumes altos. Pegue assim, mesmo no mercado assim mais ruim, aí você vai traçar suportes e resistências aqui, tudo aquilo que você já aprendeu. Você vai bater um volume profile segmentado aqui, você vai descobrir que tem uma uma POC passando aqui em cima, tudo aquilo que você já aprendeu comigo. E daí você vai rastreando o delta de agressão e vai rastreando o volume total, né? E daí você vai tendo a virada do box de Renko de dobro. Você pode fazer as suas apostas direcionais. Você gosta de trabalhar com Renko? Eu gosto, né? E daí quando você trabalha com Renko, você faz as suas apostas, né? Olha aqui, ó. Fazer aqui, ó. O que eu peguei aqui? Uma ferramenta do Profit, que coisa estranha, né? Aí você vê, né? Mesmo num movimento lateral como esse, né? Você vê o volume subindo e quando o volume sobe, preste atenção nos detalhes. É por isso que você tem que estudar, né? Olha quando o volume sobe, olha o que acontece, inversão. Olha como o volume sobe um pouquinho mais, olha o que acontece, inversão. Você está vendo? Basta você começar a analisar isso, né? Basta você começar a analisar isso como um todo. Basta você começar a analisar isso como um todo. Ó. Por que, Oliver, que o volume sobe? Isso aqui é VSA, o Volume Spread Analysis. Entrada de fluxo contrário ao movimento prévio, vendedor, ou absorção dos vendidos aqui, troca de lote. Né? Achou paredão de escora liquidez aqui, uma série de coisas. Eu não estou abordando liquidez direito aqui nessa série. Tudo bem, gente. Então realmente, né, o volume te dá uma percepção do volume total gasto na série, na pernada. Te mostra quando o volume sobe e você consegue ver o controle delta migrando de comprador para vendedor muito facilmente, chancelado pelo volume total. Você entendeu a proposta desse indicador? E olha que legal. Você pode colocar aí são visões mais avançadas, tá? Visões mais avançadas. Aí, olha que interessante, você pode, se você quiser, colocar médias aqui. Eu até recomendo inserir o indicador. Você põe médias. Vamos colocar uma vamos colocar média de, sei lá, média móvel, cadê não aqui? Média, período de médias, eu coloquei aqui, ó. Vou colocar uma média de 9, vamos colocar aqui, ó, uma média de 9 períodos, tá? Vou colocar exponencial, só para você entender alguns detalhes, né? Eu já falei tudo isso no canal várias vezes, tá, pessoal? Deixa eu botar essa média fúcsia, porque eu gosto de colocar a média rápida na cor fúcsia, tá? A média rápida na cor fúcsia, uma média de 9 exponencial, né? Aqui, e daí você coloca, por exemplo, uma outra média. Coloca outra média nesse indicador para poder te ajudar caso você queira, tudo bem? Caso você queira. Você pode colocar uma média de um período aqui para acompanhar exatamente também a... Opa, perdão. Aí já são insights, são toques, são manhas que você pode estar pegando, tá? Colocar a média de um período aqui para você acompanhar, né? Para você ver melhor as divergências entre o preço e o saldo delta. Você pode pôr uma média de um período aqui, ó. Joga a regra de coloração do próprio, aí não vai ficar legal de ver. Tá? Aí o que acontece? Onde que você vê a aceleração e desaceleração? Aí você põe uma média, tá? No cumulativo delta aqui do Alexandre com um período maior. E quando a média que de um período se afastar da média mais longa, você tem a aceleração do movimento, né? Aí você tem uma situação de momentum delta.
Você vê além de estar tendo além do saldo delta ele estar sendo superior dentro de cada box, você vê a aceleração conforme a média rápida se afasta da média lenta. Você está entendendo? E você vê a aceleração do movimento. Tá? Então você tem uma percepção de velocidade. Então é que nós chamamos de momento. Né? Aí vamos colocar outra média aqui, ó, inserir média móvel. Agora sim eu vou botar uma média, sei lá, de 17 períodos. Vamos ver se vai dar certo aqui. A gente não sabe de cabeça, não, 17 ficou muito longe, né? 17 ficou muito longe. Vamos pegar uma média mais rápida para você ter essa percepção que eu estou falando aqui, tá? Mas vamos colocar exponencial, vamos por uma média de 10 e vou colocar da cor que eu estou acostumado a colocar, tá, pessoal? Só um minutinho, capricho, né? Vocês merecem o meu melhor. Deixa eu até colocar um pouquinho mais grossa. Aí, ó. Aí você tem isso aqui que eu estou falando, ó. Você tem o saldo delta e você tem o afastamento da média rápida em relação à média lenta dentro do cumulativo delta, mostrando a aceleração de compra de momentum delta resultante dentro do swing. Então você avalia o volume total do swing e acelera o saldo delta dentro de cada barra com base no percentual escolhido por você e a aceleração de delta você vê que a tendência ela vai acelerando e você começa a ver quando ela começa a desacelerar. São várias interpretações legais que você tem como fazer isso aqui, tá? Várias interpretações, você consegue identificar, né, os pullbacks, a formação dos pontos pivôs, bom, tudo aquilo que a gente já comentou aqui no canal. Basta você agora acreditar no nosso conteúdo, né, e se aprofundar no delta de agressão, no volume, no VSA, né, entre outras cositas mais, é claro. É por isso que eu sempre insisto para você conhecer o nosso trabalho na sala EAD, para você fazer os nossos cursos, tá? Eu não quero só te vender o curso, eu quero que você aprenda. Porque eu sei, olha gente, desculpe falar, mas eu sei que se você fizer, olha, até hoje eu acho que tive 2 pessoas que reclamaram do meu curso. E uma delas foi picareta, né, que viu o curso inteiro, baixou e depois quis cancelar na compra de um. Outras pessoas já fizeram isso, né? Quis cancelar no prazo de uma semana depois de ter visto o curso todo. Na época eu não tinha um sistema de segurança, eu liberava o curso 100% no começo. O pessoal gosta. E não é porque eu tô, é porque a gente estudou e hoje a gente tem uma orientação voltada para mercado de futuros muito analítica daquilo que funciona e o que não funciona, né? Até tanto é que você não vê mais eu falando no canal de diversos indicadores diferentes, né? No começo no canal do YouTube eu falava de tudo, né? Eu precisava ter conteúdo, eu precisava que as pessoas me conhecessem. Eu falei de muita coisa que com afinco, com dedicação, com esmero, mas que efetivamente eu sabia que para o mercado de futuros de repente não era tão proativo, né? Funcionam bem para ações, enfim, que nem análise técnica clássica, entre outras coisas, né? Porque afinal das contas a construção de conhecimento ela é gradativa. Eu fui evoluindo também. Eu fui evoluindo junto com o estudo, com a maturidade do YouTube, aquilo que funciona, aquilo que não funciona. E daí o que acontece? Aí eu parei de fazer vídeos de indicadores porque eu sei que no modo geral, se você ficar preso só ao sinal do indicador, você não vai para frente, você não vai para frente. Mas esses indicadores que eu estou mostrando para você aqui do Alexandre Acosta, são indicadores que têm a ver com a dinâmica do preço. Eles te ajudam de maneira visual e gráfica a entender a relação de oferta e demanda, o esforço versus resultado, o volume do preço. É isso que tem a ver, que eu chamo com a dinâmica da movimentação do preço. Tudo bem? E esses indicadores são amplamente utilizados no order flow aí fora. Então eu queria parabenizar o Alexandre, né, pela iniciativa. A gente vai dar uma melhoradinha, estou ajudando ele a dar uma melhoradinha com relação à questão do indicador plotar a divergência de delta. O contato dele vai estar aqui na descrição desse vídeo. Eu espero que essa série possa ter te ajudado. Foram 3 vídeos, né, de meia hora cada um, até um pouquinho mais, né, 1h30 falando desses indicadores, das possibilidades de utilização desses indicadores. Agora cabe você, se você tiver interesse, entrar em contato lá com o Alexandre, negociar com ele. Eu não sei se ele tem intenção de comercializar ou não. Eu sei que ele não está fornecendo gratuitamente. Ele pode até fornecer para você, isso ele me falou, com um código
com prazo determinado para você testar. E se provavelmente ele vai comercializar, e eu acho muito justo, são indicadores bons. Ele mesmo confessou que tem mais de um indicador que tem mais de 400 linhas de programação, e assim como eu quero ser monetizado pelo bom trabalho que eu faço, eu acredito que esses indicadores possam te ajudar, e ele pode sim e deve cobrar se ele achar assim por bem. E cabe você ver se vai fazer sentido para você ou não. Tudo bem? Então deixa seu like se você gostou dessa série, se ela te ajudou de alguma forma. Grande abraço, sucesso e até a próxima aula.